os famosos embargos à ação monitória. Mas, Mena, precisa de penhora, não precisa de penhora para embargar? Não, não há necessidade de penhora, não há. Ele pode embargar sem penhora, aliás, não há penhora na ação monitória. Né? Então, olha só, presta atenção, distribuída a ação monitória, citado o requerido, ele tem 15 dias para pagar, nesse caso estará isento de custos e honorários, ou oferecer embargos. Tá? Muito bem, presta atenção. Oferecidos os embargos, eles serão julgados pelo juiz. A partir daí, se o juiz entender que os embargos são procedentes, isto é, que o requerido tinha razão, ele extingue a ação monitória. Agora, se o juiz entender que o requerido não tinha razão, ele julga improcedente os embargos. E ao julgar improcedentes os embargos, sabe o que ele faz? Ele converte esta ação monitória em execução, em cumprimento de sentença. Então, o que se converte não é a prova escrita no título executivo. Se converte a ação monitória em execução. Portanto, eu falo em cumprimento de sentença. Porque eu tenho em mãos o quê? Um título judicial, que é a sentença que converteu a monitória em execução. O mesmo ocorrerá, isto é, esta conversão ocorrerá também no caso do requerido, naquele prazo inicial de 15 dias, não pagar nem oferecer embargos. Se ele não pagar nem oferecer embargos, converte-se de pleno direito a monitória em execução. Entendido isso? Entendido? Tranquilo? Veja bem, são alguns pontos, né? Sobre consignação e pagamento, sobre ação monitória. No próximo bloco, não sai daí que eu tenho um convite a fazer a você. No próximo bloco, né, nós vamos trabalhar mais essas questões a partir das perguntas dos alunos. É imperdível. Só que você pode estar pensando assim, Mena, eu ouvi o que você falou atentamente, estou assistindo atentamente, e surgiram dúvidas. Eu quero tirar essas dúvidas. Como é que eu faço? Tudo bem, você vai mandar um e-mail aqui para nós. Prova final, você está vendo aqui, provafinal@lfg.com.br. Mande um e-mail, tá? E põe lá os cuidados do professor Mena, que eu vou responder com o maior prazer a você. Tá certo? Olha, respira 10 segundos, porque o próximo bloco já vem aí. Pergunte ao professor. Aguarde. Agora sim, o nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Mas antes, eu quero fazer um convite. É um convite importante. Um convite para você visitar o portal da rede LFG. www.lfg.com.br. Veja bem, você terá ali inúmeras informações. Seja você estudante de direito, seja você advogado, seja você alguém que está se preparando para um concurso público, seja você uma pessoa que tem interesse pelo direito. No portal da LFG você vai encontrar inúmeras informações. Eu posso dizer mais, um mundo de informações, não é, que só vão auxiliá-lo, não é, no seu dia a dia, na busca por tudo aquilo que é importante para você. Tá certo? Então, olha, visite o portal da rede LFG. É imperdível. Vamos então, a primeira pergunta dos nossos alunos. Você sabe muito bem o quanto eu gosto desse bloco, né? Então vamos ouvir e ver juntos a primeira pergunta. Vamos lá? Professor, quando promovo a ação de execução, a ação de cobrança e monitória? A pergunta é a seguinte, não é? Quando que eu promovo, não é? Execução, monitória ou cobrança? Execução, monitória, cobrança. Eu fiz anteriormente algumas colocações no sentido de diferenciar monitória e execução. Vimos que não é, a execução eu promovo se eu possuir um título executivo, aquele que consta do artigo 585 do CPC. Vimos, olha agora é importante, que a monitória ela é promovida diante de uma prova escrita sem eficácia de título. Não é? Vimos a diferença. Não é? Vimos que o cheque, por exemplo, autoriza uma ação de execução, mas que o cheque prescrito autoriza uma ação monitória. Vimos que um contrato particular assinado pelo devedor na presença de duas testemunhas autoriza a execução. Agora,
Se esse contrato não possuir a assinatura de duas testemunhas, em regra, será utilizada a ação monitória. A questão abordada nesse momento, que eu acho que é fundamental, é a distinção entre o cabimento de uma ação de cobrança e o cabimento de uma ação monitória. No fundo, é possível a utilização das duas. Passa a ser opção do autor. A ação de cobrança é uma ação que pertence ao procedimento comum, enquanto a monitória pertence aos procedimentos especiais. Isto é, a ação de cobrança, efetivamente, ela tem uma cognição um pouco mais aprofundada, diria até cognição exauriente, enquanto a ação monitória é de cognição sumária ou cognição rasa. O que muda? Acontece que na ação monitória a dilação probatória, pelo menos no primeiro momento, ela é limitada. Enquanto na ação de cobrança, por se tratar de uma ação de procedimento comum, ela passa a ter dilação probatória mais ampla. Por quê? Porque na ação de cobrança, não importa se eu tenho ou não a prova escrita. O que importa é a afirmação do meu direito enquanto credor. Já na monitória, eu apresento a prova escrita, é o suficiente. Ou seja, é opção, desde que eu tenha ali uma prova escrita. Desde que eu tenha uma prova escrita sem eficácia de título. Aí eu tenho opção entre a monitória e a cobrança. Mas, Mena, qual é a melhor? Bom, a melhor, claro que é a ação monitória, por ser mais célere. Também, com toda sinceridade, não é tão mais célere assim. A partir das reformas do CPC, incluindo o cumprimento de sentença como execução, não é tão mais célere, mas ela é realmente mais apropriada do que uma ação de cobrança. Mas, repito, é opção. Para deixar bem claro isso, numa ação de cobrança, o réu é citado para contestar a ação. Enquanto numa ação monitória, como nós vimos, ele é citado para pagar ou oferecer embargos. Então, há uma diferença. Se você se colocar na pessoa do devedor, claro, você recebe lá um oficial de justiça com mandado de citação, fala, você tem 15 dias para contestar na cobrança. Ora, você recebe lá o oficial, consta lá do mandado de citação, olha, você tem 15 dias para pagar. Claro, a questão psicológica, não tenho dúvida disso. Mas é opção sempre do autor, na verdade, é opção do seu advogado. Agora, presta atenção. Se você não tiver um documento escrito, tiver uma prova oral, uma prova, um contrato verbal, você não tem um contrato, você tem um contrato verbal, aí não pode ser monitório obrigatoriamente ação de cobrança. Obrigatoriamente ação de cobrança. Assim como se você possuir um contrato escrito, mas ilíquido. Ilíquido vai recair também numa ação de cobrança. Esta opção se dá entre monitório e cobrança diante da existência de uma prova escrita sem eficácia de título, que é aquela certa e líquida. Então, repetindo, se ela for ilíquida ou o contrato for verbal, uma prova oral, verbal, eu não posso utilizar a monitória e vou partir para a ação de cobrança. Está entendido isso? Veja, é claro que isso merece um estudo mais aprofundado, é claro que isso é técnico, mas essas informações são suficientes, para você, neste momento. Quer dizer, para você se preparar para um concurso público, por exame de ordem, ela é mais do que suficiente. Tá certo? Vamos lá? Segunda pergunta. Professor, qual a natureza dos embargos monitórios? Essa pergunta eu preciso até respirar para responder. Respira comigo, assim, só para responder. Pelo seguinte, tema dos mais polêmicos. É claro que é um tema que interessa a comunidade jurídica, mas ele é importante. Veja bem, qual é a natureza dos embargos à monitória? Muitos autores, durante algum tempo, diziam o seguinte, e ainda dizem, os embargos à monitória têm natureza de ação. Por quê? Porque o juiz julga os embargos à monitória. Se ele julga os embargos, significa que é uma ação. Acontece que parte da doutrina sempre rejeitou essa tese, entendendo que os embargos monitórios têm a natureza de defesa. E esta, neste momento, é a que deve prevalecer. Embargos à monitória como natureza de defesa. Tanto isso é verdade,
que o STF já até sumulou a matéria, entendendo que admite